livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 26 em diante. Quem pudesse pôr de pé em reverência à palavra do Senhor. Não a pastora Dulce, mas a palavra. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não estava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, e exclamando, dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, filho de Deus Altíssimo? Peço que te não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava preso com grilhões, cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele lhe disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Quero já ler aqui no final, todo mundo conhece, né? Aqui no versículo 35 e diante. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. E acharem então o homem a quem havia saído os demônios, vestido e em juízo perfeito, assentado aos pés de Jesus. Pai, nós queremos adorar o Senhor. Obrigada, Senhor, pela sua palavra, que ela é poderosa. Ó Deus, tu sabes, Senhor, que eu não posso, eu não tenho, Senhor, eu sou pequena. Ó Deus, eu não sou nada, eu sou pó e cinza. Mas a palavra é tua, o povo é teu, e eu sou tua, e o Senhor é grande, o Senhor pode. Ó Deus, eu sei que tu és poderoso, ó Deus, para repreender todo o ardid de Satanás, toda obra do maligno. E hoje, Senhor, é um dia de libertação, um dia marcado, Senhor, na minha vida, na vida da tua igreja, para um recomeço, para uma nova história. Senhor, em nome de Jesus, toma minha vida e torna as nossas mentes cativas em obediência à tua palavra. Toma minha vida para que a honra e a glória seja só tua neste altar. Senta dando glória a Deus. Vai glorificando. Quanto mais você glorifica, mais Deus usa os vasos. Aprenda uma coisa, nós somos uma igreja pentecostal. Pastor, não estou com vontade de dar glória, mas dá sem vontade, que no final você vai ter muita vontade de dar. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, obrigada. Quem dá água a um profeta, recebe as honras do profeta. Amém, receba. Vai recebendo aí. O texto que antecede o lido, né, retrata Jesus numa terrível tempestade, como nós já cantamos aqui hoje. Jesus estava numa terrível tempestade, isso era noite. E os discípulos estavam tão aflitos, desesperados. E Jesus, ele estava dormindo, ele se levanta, ele acorda. E a palavra vai dizer que Jesus, ele repreende o vento e repreende o mar. E tudo se faz em grande bonança. Tudo se faz em paz. Agora, o que eu vejo? Em vez de Jesus, ele ir para a sua casa em Cafarnaum, Jesus, ele muda a rota. Eita, quem está entendendo já deu glória. Jesus, ele muda a rota. Ele vai para o lado oriental do lago. Ele vai para o lado oriental do lago, para a cidade de Gadara, qual nós conhecemos. Quando Jesus chega em Gadara, essa luz é forte, né? Quando Jesus chega em Gadara, naquela noite escura, Jesus se depara logo ali com um cemitério, né? Jesus se depara com um cemitério.
Eu quero dizer para você que Jesus, ele vai até neste lugar por causa de um homem, de um único homem. Um homem que estava aprisionado por Satanás. Um homem que era rejeitado pela sociedade. Um homem que era já rejeitado pela sua própria família. Um homem que já tinha perdido a sua dignidade. Um homem que a Bíblia não retrata, não fala o teu nome. Nós o conhecemos como o endemoniado de Gadara, o endemoniado, o gadareno. Apesar deste homem ser rejeitado pela sua família, pela sociedade aonde ele vivia, Jesus vai pegar os seus 12 discípulos e Jesus vai entrar num barco. Jesus vai enfrentar uma das maiores e terríveis tempestades. Ele vai descer numa terra em Gadara. Ele vai lá naquele lugar simplesmente por causa de um homem. Meu Deus do céu. Eu quero dizer para você que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele veio para o branco. Jesus, ele veio para o negro. Jesus, ele veio para o amarelo. Jesus, ele veio para o vermelho, que são os índios. Jesus, ele veio para todos, independente da raça, independente da tribo, independente da nação. Jesus não faz acepção de pessoas. Porque a palavra diz em João 3,16, que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira. Quando diz uma tal maneira, não dá para se expressar em palavras o tamanho do amor de Deus pela minha vida, pela sua vida, pela vida de toda a humanidade. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho único para que morresse no meu lugar e no seu lugar. A palavra vai dizer mais que uma única alma, ela vale mais que o mundo inteiro. A tua vida tem valor, a tua vida tem valor. Se Jesus tivesse que subir naquela cruz, somente por causa de você, ele teria feito. Eu quero dizer que se Jesus tivesse que subir na cruz, somente por aquele ladrão que na hora se reconciliou, ele aceitou: Senhor, lembra de mim quando estiveres no paraíso. O Senhor diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se Jesus tivesse morrido só por causa dessa alma, já teria sido válido. Este homem, ele não nasceu nessa condição. Foi o próprio pecado que o colocou nessa situação. A palavra relata, se você ler o texto inteiro, a palavra relata que esse homem, ele agredia a sua integridade física, moral e social. Esse homem vivia dentro, ele morava, ele dormia dentro do cemitério. Esse homem, ele violava túmulos para comer restos mortais. Ixi, quem não jantou não vai jantar mais, né? Restos mortais. Então, eu quero dizer para você que esse homem, os homens daquela cidade aprisionavam, punha corrente sobre ele, pastores. Corrente, colocava ele em prisões, mas ele arrebentava, ele largava tudo, ele saía, o Satanás mandava ele para o deserto. Ele vivia num contexto de mortandade, numa vida totalmente aprisionada, dominada pelas garras de Satanás. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus vai dizer assim: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres.
Eu tenho uma palavra de Deus aqui para você. Se Jesus ele teve compaixão daquele gadareno que estava numa situação pior que a sua. Aí tem gente com o olho estatalado olhando para mim agora falando assim: pastora, mas eu não estou endemoniada. Pastora, eu não estou endemoniado. É verdade, você não está, mas a situação, essa situação que você está vivendo lhe perturba. Essa crise que você tem vivido tira sua paz. Essa crise qual você, esses problemas, essa situação caótica, tem colocado você em depressão, oprimido. Muitas vezes você não consegue mais ter paz, você não tem mais alegria. Isso tem tirado as tuas forças. Deus me enviou aqui nessa noite para dizer para você: fica tranquila. Fica tranquilo, porque eu já atravessei o mar da Galileia e eu vim aqui para te ajudar. Meu Deus do céu, se você soubesse quanto glória vai fazer diferença na tua vida. Jesus diz assim: fica tranquilo, porque eu estou pisando na terra. Ixi. O Senhor está dizendo para você: eu já desci do barco e topou no meu pé na terra. Olha para essa pessoa que está do seu lado, bem do seu lado, diga assim para ela: ó, Jesus chegou até Gadara. Fala com firmeza em nome de Jesus. Toma autoridade nessa hora. Diga: Jesus chegou até Gadara. E ele vai chegar até você. Eu quero dizer que Jesus alcançou Gadara. Jesus alcançou Gadara. Jesus vai alcançar a tua casa, você que está aqui nessa noite. Jesus alcançou Gadara, ele vai alcançar a vida do seu marido. Jesus alcançou Gadara, ele vai alcançar a vida da tua esposa. Jesus alcançou Gadara, ele vai alcançar essa situação financeira terrível. Jesus alcançou Gadara, ele vai alcançar o teu filho, a tua filha. Eu não sei qual é a crise que tem desestabilizado a tua vida, mas eu vi na palavra, eu vi na unção, eu vi na graça dizer para você que Jesus, ele te alcança aqui nessa noite. Vem comigo no glória, dá glória. Não fica com esse olho estatalado olhando, não. Você não veio como espectador para este lugar, mas você entrou marchando por aquela porta como um adorador, uma adoradora, porque adoradora alcança o coração do Pai. E nós estamos vivendo o milagre de Jesus. E eu creio na autoridade do nome que Ele me dá, na autoridade que Ele me deu para pisar serpente e escorpião, que nós estamos nessa noite vivenciando o sobrenatural de Deus aqui neste lugar. Sabe o que eu vejo? Eu vejo a palavra de Deus. Eu vejo Davi. Eu vejo Davi estava lá, e o pai de Davi, Jessé, fala para Davi assim: Davi, vai lá para a guerra para ver como é que está o negócio. O povo de Deus estava vivendo um momento de afronta, um momento de medo, de terror. Por quê? Porque aqui tinha um vale, e aqui estava todo o povo israelita, e aqui tinha outro vale, e aqui estavam todos os filisteus, e bem aqui no meio, está vendo isso aqui? Aqui, ó, imagina aqui um vale, aqui um monte, do outro lado outro monte. E bem aqui no meio tinha um vale. E dentro desse vale tinha um senhor, um homem, aproximadamente 3 metros de altura. E a Bíblia vai me relatar que este homem, ele ficava 40 dias que ele, todo dia, de manhã e à tarde, ele ia no meio desse vale e ele batia no peito e ele gritava assim: eu quero um homem, cadê um homem para mim lutar? A Bíblia vai dizer que os fortes, os guerreiros de Israel, os valentes, o exército de Israel, estava assim, ó, com as pernas que tremiam mais do que vara verde. Já viu essa expressão?
né? Tremia mais que vara verde. Eles estavam amedrontados. Só que Davi chega na guerra. Davi chega lá com comida para eles. Davi chega com o queijo, né? Porque Jessé puxava um pouco o saco, vamos se dizer, do capitão da guarda. Chega com queijinho, né? Com aqueles que gostam, né? De fazer um agrado para os pastores, né? Chega com queijinho para o capitão. E de repente Davi, ele vai perguntar. Ele vai perguntar assim: o que está acontecendo aí? Né? Davi só tinha 1,5 m, entenda isso. E alguém contou para Davi o que estava acontecendo. Aí Davi, ele falou assim: Davi não era liso, ele não era bobo, né? Ele não fazia nada de graça, não. Davi olha, ele fala assim: o que é que quem vai receber o quê? Quem matar esse gigante? Alguém disse assim: olha aqui, Davi, eu quero dizer para você que quem conseguir matar esse gigante e trazer a honra para Israel, vai casar com a filha do rei. Opa, diga glória a Deus. Vai casar com a filha do rei, vai receber muitas honrarias e não vai pagar imposto. Você não vai pagar mais IPTU. Eita, você vai entrar no castelo, você vai ter uma vida de glória, vai receber muitas honras. E quando Davi escuta isso, Davi, ele abre a boca e fala assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Qual é a diferença de Davi para um grande exército de Israel que estava lá, que não tinha conseguido vencer? Davi é um homenzinho menor que eu. Eu tenho 1,60. Com salto 1,60 e pouco, né? Para ajudar. Davi tinha 1,5 m. Vamos se dizer, segundo os historiadores. Por que Davi, pastor Vanderlei Teixeira, conseguiu vencer o Golias? Porque Davi conhecia o Senhor que ele servia. Porque Davi sabia a autoridade que tinha na mão dele. Porque Davi conhecia a palavra. Sabe o que eu acho interessante? Eu imagino que Davi, ele vai lá para lutar, ele pega 5 pedrinhas, ele pega a funda dele, e ele vai para aquele vale, e ele vai cantando: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Imagina Davi caminhando em direção ao Golias: ainda que eu ande, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo. Quem está entendendo a palavra? Davi sabia quem ele servia. Davi sabia a autoridade que ele tinha na mão dele. Davi conhecia o pastor que ele servia. A palavra vai dizer assim, lá em 1 Coríntios 15: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus, mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Onde está a morte, a sua vitória? Deus está falando para você: você precisa me conhecer, você precisa saber quem eu sou. Você precisa saber quem eu sou na sua vida. Você precisa exercer a autoridade que o Senhor nos deu. Jesus falou aos seus discípulos: eu vos dou a autoridade para pisar serpente e escorpião. Sabe o que significa serpente e escorpião? É um dos bichos mais ferozes. Escorpião, se ele te picar e você não correr, dependendo do grau do escorpião e da pessoa, a pessoa morre, é ou não é?
serpente e escorpião. Dependendo da serpente, se Jesus não tiver no negócio, você vai morrer. Mas o Senhor está falando de demônios terríveis aqui. Deus não te deu autoridade só para você. Amém, glória a Deus. Deus te deu autoridade para você repreender. Deus te deu autoridade para você exercer. Quem já entendeu que as cadeias estão sendo quebradas aqui nessa noite? Quem já entendeu isso? Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga: você tem dono. Fala para ela: você tem dono. Eu ouvi uma vez, talvez você já ouviu, eu vou tentar lembrar, porque veio na minha mente isso agora. Eu ouvi uma vez um testemunho de um ex-bruxo. Esse bruxo, ele fazia trabalhos para o Renato Aragão. Quem já assistiu aqueles Trapalhões, que era da minha época? Meu Deus, quanto que eu assistia aquelas porcarias e ria, né? Então ele fazia trabalhos para que realmente o programa dele crescesse, cresceu muito. E um dia ele fez um trabalho para o Renato Aragão, o Didi, e aí ele foi até a praia da Boa Viagem, ele foi lá, né, oferecer uma oferenda de gratidão pela Iemanjá, pelo esse demônio. E quando ele chega lá, ele entra no barco, ele vai bem no meio do mar, e ele chega ali para oferecer essa oferenda, né? A Iemanjá, ela se manifesta numa mulher com cabelão, e ela olha para ele e fala assim: eu não quero isso aí, eu quero sangue, eu não quero sangue de homem, eu quero sangue de uma mulher, eu quero sangue de uma mulher virgem. Pega uma mulher novinha que seja virgem, você vai trazer ela aqui no mar, você vai matar ela aqui dentro do mar, você vai derramar o sangue dela aqui, eu vou beber o sangue dela, e eu vou comer a carne dela. E assim ele fez, ele foi numa escola, e ele ficou lá plantado com o carro dele, esperando o horário da saída das meninas, as adolescentes. Eu quero dizer para você que aonde você está, Satanás, ele está te olhando. Se o seu filho está na escola, você tem que orar todos os dias pela vida do seu filho. Se o seu filho está na escola, ele está olhando o seu filho. Se você está no seu trabalho, ele está lá de fora. Por quê? Porque a palavra diz em Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor se acampa ao meu redor, ao redor daqueles que temem ao Senhor, mas os demônios estão aos derredor. E ele estava lá, de repente ele viu uma mulher pequenininha, baixinha, com cabelão até aqui. Ela saiu da escola, ele falou: essa mesmo. E ele começou a seguir ela até uma rua bem calma. E aí quando ele chegou nessa rua calma, ele desceu, deu uma gravata na mocinha, ela desmaiou, ele jogou ela dentro do carro e levou para a praia. Quando ele chegou lá, que ele desligou o carro abriu, ela voltou do desmaio, ela saiu correndo na areia da praia, ele correu atrás, ele estava possuído por legiões, ele correu atrás mais que ela, catou ela de novo, colocou ela na frente dele e disse para ela assim: ó, não adianta você correr, se você ficar quieta, quanto mais você ficar quieta, eu vou te matar, você não vai nem sentir, vai ser tão rápido que você... Ele estava com uma faca, um facão na mão, ele falou assim: eu vou te punhalar aqui, você não vai nem sentir. E a coitadinha estava tremendo de medo, mas naquele momento, quando ele falou isso, ela se posicionou. Ei, amai, Shedecai. Deus está falando para você se posicionar. Ela se posicionou, olhou no olho do infeliz, e ela começou a chegar perto dele. Ele falou: ela vai querer me bater. Ela começou, e quando ela olhou no olho dele, ela disse: Satanás, eu te repreendo no nome de Jesus. Ele disse que ele viu uma luz tão grande e forte na frente dele, ele caiu para trás e ele foi, e ela continuou indo em direção e repreendendo. Ele disse que ele andava que nem caranguejo. De repente, Exu Caveira, todos aqueles demônios que estavam nele começou a sair. Ela gritou e olhou para ele e disse assim: olha aqui, meu Senhor, preste bem atenção, eu tenho dono. E o meu dono manda no céu, o meu dono manda na terra.
O meu dono tem nome. Ele é o Senhor Jesus Cristo Nazareno. Quem está entendendo, diga glória. Quem está sendo edificado para a palavra, diga glória. Fica comigo aqui. Fica comigo, porque eu estou sentindo que toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria, toda obra mandada, todo trabalho vai ser desfeito no nome de Jesus na minha vida, na tua vida. Toda obra de inveja, porque eu estou vendo Deus me mostrando obra de inveja aqui nessa noite. Deus vai desfazer. Por quê? Porque o Senhor está aqui. A palavra diz que a primeira vez que Jesus vai pregar na sinagoga, Jesus abre o pergaminho, e quando Jesus abre o pergaminho, era a primeira vez que Jesus ia pregar, era sábado. Jesus abre, e ele abre no livro de Isaías capítulo 61, e ele começa a dizer: o Espírito do Deus vivo do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, e a proclamar a liberdade ao cativo, e a abertura das prisões aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Estou sentindo a glória aqui, eu estou sentindo a unção aqui. Eu estou sentindo que o grandão que o Senhor está já entrou aqui nessa porta. Eu estou sentindo Ele passeando e tocando onde você não pode. Porque a palavra vai dizer em Salmo: Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, aquietai-vos, que eu sou o seu Deus. Ei, eu sou o seu Deus. Tu serás exaltado na terra, tu serás exaltado entre as nações. Oh. Este homem, a Bíblia vai dizer que este homem não tem mais equilíbrio emocional, porque a mente dele estava tomada há muito tempo por demônios. Ele não tem mais equilíbrio emocional, mental, perdeu o seu sentido. Ele não tinha mais noção do tempo. Ele não sabia que dia era, que mês era, que ano era. Ele não tinha mais noção do calendário judaico. Sabe para quem que eu estou pregando aqui? Para alguém, porque esse homem ele tinha já perdido as rédeas da sua própria vida. Ele já tinha perdido o controle. Ele não tinha mais controle nem do tempo. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que já perdeu o controle da situação. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que não sabe mais se vai para a direita, para a esquerda, se volta, se vai. Alguém que está paralisado, neutralizado. Você nem sabe mais o que fazer. Mas eu estou falando para você e estou pregando que Jesus está chegando aqui. Ele está chegando aqui. Quem entende que Jesus está chegando aqui? Eu quero dizer que essa palavra não é da pastora Dulce, não. Essa palavra não é minha, essa palavra não é de Buda, essa palavra não é de Maomé, essa palavra não é de Hare Krishna, essa palavra não é do Padre Cis, do Padre Fulano, do Padre Ciclano, de pastor. Essa palavra é de Jesus Cristo. E se você acredita nela, você ergue a tua mão agora e dá um glória. Você ergue essa sua mão abençoada e glorifica. Ergue essa sua mão e glorifica. Porque enquanto você dá glória aqui, as cadeias vão se quebrando. Enquanto você glorifica, os grilhões, as amarras, Deus vai abrindo as portas. Enquanto você adora, porque Paulo e Silas estavam na prisão. Eita, era perto de meia-noite. E agora o que nós faz? Tudo amarrado, 16 homens amarrados ali com eles. Eu quero dizer que Paulo e Silas, eles começaram a adorar, e a Bíblia diz que todas as portas se abriram. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Eu não estou aqui para brincadeira. Jesus não está aqui de brincadeira. Jesus veio aqui agindo sobrenatural na tua história. Jesus veio aqui nessa noite dar um basta naquilo que já está se estendendo faz muito tempo. Aquilo que você perdeu o controle, aquilo que você não sabe mais o que fazer, Ele veio dar um basta. Quem crê? Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. O mundo espiritual
ele é muito mais organizado do que o mundo físico. Existe uma hierarquia no mundo espiritual, né? São principados, potestades que operam e que se opõem contra a igreja e contra o povo do Senhor Jesus Cristo. O diabo não está nem aí com você que faz a vontade dele. Ele quer mais te usar como um cavalo. Não você, né? Aqueles que se deixam ser usado. Ele está pouco se lixando. Cada dia que você faz mais a vontade dele, ele vai colocando mais peso, mais opressão na sua vida. Mas ele está preocupado com aquele que quando pisa o pé no trabalho, incomoda. Pisa o pé na rua, o diabo já fica incomodado. Eita, que quando entra em casa, as coisas já ficam alvoroçadas. Ele está incomodado com você. Existe essa hierarquia. E quando Jesus pisa na terra, os demônios entenderam que eles tinham que sair do território. Quem está entendendo isso aqui? Porque existe demônios territorial, que significa isso, né? São demônios que estão em territórios, em lugares, em cidades, né? Cada lugar fica um principado, e aquele homem, este homem Gadara, ele amedrontava aquela cidade, ele aterrorizava aquela cidade de uma tal forma, que a Bíblia diz que o povo tinha tanto medo dele, tanto medo, então ele aterrorizava a cidade. Mas quando Jesus chega, quando Jesus desce do barco e pisa na terra, quando Jesus pisa na terra, olha para essa pessoa que está do seu lado, diga: Jesus pisou na terra aqui hoje. Diga: a terra é você. Quem está entendendo isso aqui? Quando a Bíblia fala de terra, a terra é eu. Bate no peito assim, diga: a terra sou eu. Eu sou a terra. Quando Jesus pisa na terra, ele grita, porque ele conhece quem é Jesus. Ao mesmo tempo que ele grita, a Bíblia diz que ele se prostrou nos pés de Jesus. Os demônios se prostraram, não era aquele homem. Os demônios se prostraram, porque a palavra diz que todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará. Tô sentindo a unção. Tô sentindo cadeias, barulho de cadeias. Jesus está entrando nos lugares escuros. Jesus está entrando nos lugares escuros nessa noite. Ele fará um milagre na vida de alguém. Talvez essa pessoa nem está aqui, mas eu creio no milagre. E ele fica muito agitado. E Jesus pergunta assim: qual é o teu nome? Primeira vez na Bíblia que eu vejo Jesus falando com o demônio. Sabe? Porque Jesus não fica lá: de onde você veio? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Demônio não é para ser entrevistado. Quem é para ser reconhecido e visto aqui é Jesus, não é demônio. Não é demônio. Quem está entendendo isso aqui? Escute, quem está entendendo isso aqui? Oh, glória a Deus. Eu só tinha 16 anos, né? Hoje eu estou um pouquinho mais velha. Não velha, eu sou experimentada, madura. Glória a Deus. Tenho mais experiência que você, né? Eu tinha só 16 anos. Essa mulher vai receber uma recompensa aqui nessa noite. Eu só tinha 16 anos. Eu preciso fazer isso lá as irmãs têm que fazer isso lá, americano. Eu só tinha 16 anos, isso é exemplo. A minha mãe recebia missionários na casa dela.
Nós era da igreja batista, minha mãe, todo domingo a gente evangelizava. Quando acabava o evangelismo, vamos para todo mundo ter pastor, os irmãos evangelistas iam para a casa de quem? Da dona Helena, na minha casa. Comer pão feito em casa, que a minha mãe fazia. Minha mãe, enquanto nós estávamos na rua, porque ela não podia ir, então ela ficava fazendo pão para os irmãos. Quando nós chegávamos, o pão estava quentinho, o café pronto, o chá pronto, o leite pronto, estava tudo pronto na mesa. E a minha mãe recebia missionários em casa. E eu quero dizer para você, pastor Haroldo, conhece a igreja, pastor, né? A gente se lembra, né? Até ele falou, Deus me trouxe livramento. Eu digo, é recíproco, amém. Então é recíproco isso, aleluia, né? Então o que eu quero dizer para você nessa tarde, né? Nesse dia, tinha uma missionária, fazia 6 meses que ela estava morando na minha casa. Ela fazia seminário e ela ficou na minha casa. E um dia nós era batista, daqueles tradicional. Eu tinha só 16 anos, ela falou para mim, Dulce, vamos na casa da irmã Maria? Falei, ela vai fazer o que lá? Ela falou, nós vamos lá orar, pedir oração, ela é profeta. Eu dei risada, porque batista não acredita nisso, né? Aí eu disse assim, não existe profeta. Ela falou, não, mas ela é. Eu falei, bom, então vamos. Né? Que eu fiquei interessada, que ela começou a falar umas coisas lá, eu falei, eu quero ver. Aí eu cheguei lá, né, uma casa simples, a dona Maria, uma mulher baixinha assim, moreninha, com lencinho na cabeça, uma senhorinha. E aí ela tinha aquele sofá antigo, com aqueles pezão assim, quem lembra? E eu só pesava uns 43 quilos, eu cabia debaixo daquele sofá. De repente chegou um homem com a esposa. Mãe Maria, eu não sei mais o que eu faço, levei no hospital, levei nisso, levei naquilo, eu não sei mais o que eu faço. A mulher está tão doente, eu trouxe aqui para a senhora orar. Eu vou lá buscar minha filha, já eu volto. Jogou a mulher dentro do sofá. A irmã Maria começou a orar. Quando a irmã Maria começou a orar, o bicho começou a se manifestar, era a legião. E entrava um, saiu. Quando eu vi aquilo, eu nunca tinha visto demônio na minha frente. Irmãos, deu um terror em mim, eu entrei debaixo do sofá. E eu fiquei lá, Jesus tem misericórdia de mim, eu não sou nada, Senhor, por favor, me tira daqui desse lugar, Senhor. Aí eu escutei uma voz que falou, vai lá e repreende. Eu falei, mas nunca, não vou. Aí de repente eu escutei de novo, e eu lá chorando, eu estava chorando, irmão desse, lágrima, o chão virou uma poça, porque a mulher urrava, berrava, eu nunca tinha visto aquilo. Eu olhei, não tinha como escapar, só tinha aquela porta, né? Não tinha como escapar dali. E aí eu ouvi uma voz que falou assim, levanta, vai lá e expulsa. Oi, irmão, eu saí debaixo daquele sofá que não era eu saí com uma autoridade, eu só tinha 16 anos, meu ministério começou ali. Eu saí com uma autoridade, eu falei, irmã Maria, deixa eu orar para essa mulher. A irmã Maria, fiquei valente. A irmã Maria falou, não, minha filha, você não pode, você é muito pequenininha, novinha, você não tem experiência. Eu falei, Deus, eu escutei alguém mandando eu orar, acho que deve ser a senhora. Ela entendeu. Ela disse assim, ora. Irmãos, eu coloquei minha mão, e naquela hora estava manifestando a pombagira, a mulher já estava quase nua. Eu botei a minha mão na cabeça daquela mulher. Falei, Satanás, sai dela na autoridade do nome de Jesus. A mulher fez assim, ó, caiu por terra. Ela falou, onde que eu estou? Quem sou eu? E naquela hora Deus tomou aquela mulher em profecia. Pegou na minha mão e disse, eis minha serva. Eis que ponho eu na tua boca uma autoridade. Ponho na tua mão o meu cajado, ninguém vai entender, mas é eu que ponho. Tu pregarás a minha palavra para os 4 cantos. Quem está entendendo isso daqui? Naquele momento eu saí de lá e falei, não entendi nadinha que essa mulher falou, mas aquilo lá não é de Deus não, né? E olha que não é de Deus. Eu quero dizer para você, que o Senhor pergunta para ele, qual é o seu nome? Ele não vai falar assim, meu nome é João. Ele não vai dizer, meu nome é José. Meu nome é fulano ciclano. Ele vai dizer, o meu nome é Legião. Meu nome é Legião. Porque diante de Deus você tem que falar a verdade. Para que nós podemos entender, para que possamos entender o que é uma legião. Legião é um termo militar. Legião é um termo militar. É uma corporação de 6.000 soldados romanos.
era uma força militar que intimidava naquela época. Era homens sanguinários, valentes, soldados de Roma, treinado, não era para chegar e apaziguar, era para chegar e matar. Aonde eles chegavam, eles eram temidos. Onde eles chegavam, não ficava pedra sobre pedra. Tá entendendo o termo de legião de onde que veio? Quem está entendendo isso aqui? O que nós aprendemos com isso? Que existe uma força maligna que não se combate com armas carnais, mas com armas espirituais. A palavra diz em Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra príncipe das trevas deste século, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí a Bíblia prossegue dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Poderia citar todo o texto de Efésios 6:10 em diante, você lê na tua casa. Quais são as armaduras de Deus? São legiões, são demônios que estão em ação, destruindo vidas, arruinando famílias, jogando as pessoas no lixo. Este é o retrato da sociedade qual nós estamos vivendo hoje. Uma sociedade machucada, ferida, paralisada, sem força, que muitas vezes estão na mão do maligno. Pessoas que muitas vezes até crente, olha para o seu irmão que está do seu lado, diga crente. É só um tempo para mim beber água. Uma sociedade paralisada. Aí você vai olhar para mim e vai dizer assim: pastora, pelo amor de Deus, nem tudo é demônio. Não é mesmo. Porque Romanos capítulo 12, do versículo 1 em diante, o escritor tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dizer: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o quê? Os vossos corpos. Aqui não está falando de espírito não, está falando de corpos. Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E agora ele começa a falar: e não vos conformeis com este mundo. Primeiro eu tenho que apresentar o meu corpo em sacrifício. E não vos conformeis com este mundo. Ou seja, eu não posso tomar a forma deste mundo. Não dá nada beber só um golinho. Não dá nada dançar só um pouquinho naquela festa. Não dá nada fazer só isso um pouquinho. Afinal de contas, nós estamos no século 21. Ah, meu Deus do céu. Nós somos a igreja do século 21. A igreja moderna, a igreja que pode tudo, não dá nada falar um palavrãozinho, porque afinal de contas, né, eu sou carne, né, eu sou crente, mas o meu braço não é, eu sou crente, não é verdade? Aí a Bíblia vai me dizer assim, ó: mas não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação. Uma mente renovada. Então nem tudo é demônio, não. Nunca se ouviu falar tantas pessoas estudando para ser psicanalistas, psicólogos, como no tempo em que nós estamos vivendo.
Por quê? Porque está existindo pessoas feridas, pessoas que nada mais é que não conseguem perdoar o passado, nada mais é que não conseguem perdoar a mãe, o pai, o irmão, a esposa, o esposo. Estão feridos carregando bagagens, carregando lixo, a ressentimento. Por isso que lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15... a palavra vai dizer, Orebadagasúria, ei, o Senhor vai dizer ao apóstolo Paulo, a gente acha que foi Paulo que escreveu, né? Não está lá, é o autor anônimo, mas a palavra vai dizer assim, ó, tendo cuidado, ó, tome cuidado, é um alerta, é um, cuidado, sabe quando alguém fala para você, cuidado, não passe por ali, tem um cachorro bravo, cuidado, você está sem carta, não passa por ali, que a polícia tem, né? Ah, meu Deus do céu, duro que eu cooperei tanto com isso. Quando eu estava numa via assim, que eu via que tinha polícia, que eu tinha passado, eu via motoqueiro vindo, eu fazia farol alto para os coitadinhos voltar. Eu cooperei tanto com isso, né? Devia ter deixado levar, né, para aprender. Tendo cuidado, toma cuidado. Deus está falando com alguém aqui hoje. Toma cuidado para ninguém prive da graça de Deus. Tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura vos perturbe. Nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela vos contamine e muitos são contaminados. O que significa isso? Ressentimento, a raiz de amargura. Alguém pisou no teu calo, né? Casais que, meu Deus, eu vou falar, Jesus. Nunca mais, pastor Vanderlei, deixa a pastora Dulce vir pregar dia domingo aqui. Porque estreitou. Né? Casais que qualquer coisinha dorme em quarto separado. Fica aí, ó. Né? Também vou castigar ele. Meses. Né? Meses em abstinência. Daí o coitado olha para uma vagabunda por aí. Tá vendo? Ele está errado. Aí taca a culpa no homem ainda. Ou então você, marido, não cuida do que você tem em casa. Ei, meu Deus, o pastor estava bom até agora. Não cuida do que você tem em casa. Não é verdade? Não chama eu para pregar para casais não, hein? Que eu já preguei muito a vida inteira para casais e o povo saiu de lá tudo consertado, amém? Então eu quero dizer para você no nome de Jesus. O Senhor diz assim para você, não tome a forma deste mundo. Não tome a forma deste mundo. Quem é que está entendendo a palavra? Não tome a forma deste mundo. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. João 10:10. Mas a palavra vai dizer que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. O ladrão vem, ele rouba, ele destrói, ele é assassino. Mas Jesus entrou aqui nessa noite para me dar vida e vida em abundância. Quem está entendendo isso aqui? Quem entendeu a palavra vai dando glória. Quando Jesus pisa na terra, preste atenção que eu estou no final. Quando Jesus sai do barco, aquela noite fria, porque tinha chovido, tinha havido tempestade. Aquela noite escura, lá não tinha lâmpada que nem hoje. Aquele homem veio para perto de Jesus, se dobrar. E ele pede misericórdia. Estou conjecturando aqui, estou acrescentando até um pouco mais, porque foi bem isso aí. Ele fala para Jesus que Jesus não manda ele para o abismo. Por quê? Porque ali perto tinha um pasto e tinha uma manada de porcos pastando. E ele pede uma oportunidade para Jesus. Deixa que eu entre nesses porcos. Deixe que eu entre nesses porcos. E a palavra vai dizer que Jesus falou, então vai. E naquele momento, aquela legião, mais de 6.000 demônios, saíram daquele homem, entrou naqueles porcos. Aqueles porcos se precipitaram no abismo, caiu no lago e morreu afogado. Por que Jesus deixou eles entrar nos porcos? Porque se você ler o final da história, os homens ficaram bravos com Jesus. Mandou Jesus embora.
porque os porcos tinham morrido. Não é verdade? Aqueles homens estavam muito mais preocupados com os porcos que tinham morrido do que Jesus salva aquele homem. Muitas vezes nós estamos muito mais preocupados com as coisas dessa terra, com coisas. Você deve amar sua casa, seu cachorro, seu gato, tudo que você tem, mas você tem que se preocupar com pessoas. Jesus te colocou nessa terra para ser discípulo. Jesus te colocou nessa terra para você orar, para você libertar os cativos, os oprimidos. Você tem que tomar o seu tempo e se preocupar com pessoas. Quando aquele homem sai, aqueles demônios saem deste homem, esse homem vai estar na mesma condição que antes. Ele está nos pés de Jesus, mas num contexto diferente. A Bíblia diz que ele vai estar vestido, porque ele andava nu. Ele vai estar vestido e com sua mente completamente sã, com o seu juízo perfeito. Aquele homem estava em perfeito imperfeito juízo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nenhuma ferramenta forjada prosperará contra o povo de Deus, contra o exército de Deus. A palavra vai dizer que as portas do inferno não prosperará contra a tua vida, contra a minha vida. Quem crê nisso, diga glória. Quem entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra? Fica de pé neste momento. Quem entendeu essa palavra? Oh, meu Deus. Deus. Eu estou sentindo Jesus descendo de um barco nessa noite. Vem vindo aqui para frente todo mundo. Pode ocupar os corredores, ocupa tudo à frente aqui, ó. Os pastores que